Números capítulo 23, a primeira profecia de Balaão. Então Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Versículo 2. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os 2 ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Versículo 3. Aí Balaão disse a Balaque, permanece aqui de pé, próximo dos teus holocaustos, enquanto eu vou até ali. Talvez o Senhor me permita encontrá-lo. Aquilo que ele me revelar, de igual modo te farei saber. E retirou-se para o alto de uma colina desnuda. Versículo 4. Ali Deus veio ao encontro de Balaão, que disse a Deus, preparei 7 altares e ofereci em holocausto um novilho e um carneiro sobre o altar. Versículo 5. Yahvé então colocou em sua boca uma palavra e ordenou, volta para junto de Balaque e assim lhe transmitirás. Veja só, estou com uma Bíblia de estudo aqui, King James atualizada. Vamos ler aqui o comentário aqui no rodapé. O nome de Deus, Elohim, traduzido muitas vezes por Senhor, aqui muda para Yahvé, o Deus que se revela como Redentor dos que nele creem de todo o coração. Tal mudança é significativa na medida que se seguem as profecias que indicam a figura de Cristo, ou Messias, nosso eterno Redentor. Podemos tirar algumas lições bem práticas deste capítulo. Primeiro, a cobiça e a avareza exercem um fascínio sobre nossos corações e procuram tirar Deus do comando central das nossas decisões. Versículos 1 ao 15 e 29. Número 2. Mais uma lição prática que extraímos desse capítulo. Número 2. Não existe nada que o ser humano possa fazer que altere a vontade expressa de Deus. Número 3. É vital a obediência a Deus, ainda que seja contra a nossa vontade, custe caro ou nos faça sofrer a princípio. Número 4. É uma total futilidade mostrarmos aquilo que não somos, especialmente dar a aparência de humildes e piedosos quando nosso real comportamento diário é todo ímpio e pecaminoso. Versículo 10. E mais uma lição que podemos extrair aqui desse capítulo. Número 5. O povo de Deus não tem nada a ver com esse sistema mundial de valores, que está no versículo 9. E lição número 6, que nós podemos, algumas lições bem práticas desse capítulo podemos tirar. Em Cristo estamos livres do preço do pecado. A morte eterna. Salmo 32, 1 e 2, Gálatas 3, 27, Filipenses 3, 9. E em sétimo lugar, a sétima lição que tiramos aqui desse capítulo, nessa Bíblia King James atualizada aqui no rodapé que eu estou lendo, estamos sob a proteção do poder de Deus. E número 8, podemos desfrutar da generosidade do Senhor em nos fazer prosperar apesar das dificuldades, apesar das adversidades. Continuando, versículo 6. Assim Balaão retornou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele com todos os príncipes de Moabe. Versículo 7. Foi quando Balaão pronunciou este oráculo em forma de poema, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Vem, amaldiçoa por mim a Jacó, vem e declara ameaças contra Israel. Versículo 8.
Todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Sim, do cume do rochedo eu o vejo, do alto das colinas eu o contemplo. Eis um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Versículo 10. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a quarta parte de Israel? Que morra eu e a morte dos justos que há entre eles, e seja o fim da minha alma como o deles. Veja aqui no meio da Revista Corrigida, versículo 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Versículo 9. Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Efésios 2:14. Porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e, derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para, em si mesmo, criar dos dois um novo ser humano, realizado assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Vejamos aqui o que está escrito aqui no rodapé. Paulo usa como ilustração a sua explanação a barreira que havia na corte dos gentios no templo em Jerusalém, e que servia para separar os judeus entre parênteses puros dos gentios entre parênteses impuros. Arqueólogos descobriram em meados do século XX fragmentos de pedra com inscrições proibindo, sob pena de morte, a entrada de gentios nas áreas destinadas aos judeus no templo. Salmos 116, 15. Custa muito ao Senhor ver morrer seus fiéis. Veja só, a expressão hebraica literal, abre parênteses, para o Senhor preciosa é a morte dos seus fiéis, fecha aspas. A expressão hebraica literal, entre aspas, para o Senhor preciosa é a morte dos seus fiéis, tem o objetivo de comunicar o extremo valor que Deus atribui à alma de qualquer dos seus filhos. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Voltando em Números 23, agora continuando no versículo 11. Então Balaque inquiriu a Balaão, que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e tu declaras bênçãos sobre eles. E Balaão contestou-o: não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que Yahvé me coloca na boca? Versículo 13, continuando. A segunda profecia de Balaão. Balaque lhe pede : vem, pois comigo a outro lugar. Vem, pois, comigo a outro lugar. Este povo que vês daqui, não vês dele senão uma pequena parte. Não o vês de modo completo. Amaldiçoa-o por mim ao chegares lá adiante. Versículo 14. Então levou-o para Zofim. Versículo 14. Então levou-o para Zofim, o campo dos mirantes, no topo do monte Pisga. Ali construiu mais 7 altares e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Versículo 15. Balaão solicitou a Balaque, permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto irei me encontrar com ele ali adiante. Versículo 16. Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque e assim lhe falarás. Versículo 17. Retornou então para junto de Balaque, encontrou-o ainda de pé junto dos seus holocaustos, com todos os principais líderes de Moabe. Que te falou Yahvé?
indagou-lhe Balaque. Versículo 18. E Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema. Levanta-te, Balaque, e escuta. Inclina o teu ouvido, filho de Zippor. Versículo 19. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Versículo 19. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Caso ele promete, deixa de cumprir, afirma que faz e não realiza. Versículo 20. Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Versículo 21. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O Eterno, o Deus de Israel, está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. Versículo 22. É Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Versículo 23. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel. Vê tudo quanto Deus tem realizado. Versículo 24. Eis que este povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Versículo 25. Então Balaque roga a Balaão. Se tu não podes amaldiçoar este povo, que assim seja, pelo menos não o abençoes. Versículo 26. Balaão, no entanto, retrucou a Balaque. Não te havia afirmado tudo que Yahvé ordenar, eu o farei? A terceira profecia de Balaão. Versículo 27. Então Balaque insistiu e convidou Balaão. Vem, pois, comigo, e eu te levarei a outro lugar. E de lá talvez Deus se agrade que amaldiçoes esse povo. Versículo 28. Balaque conduziu Balaão ao cume do monte Peor, no lado que dá para o deserto. Versículo 29. Balaão não instruiu a Balaque. Balaão então instruiu a Balaque. Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 touros novos e 7 carneiros. Versículo 29. Balaão então instruiu a Balaque. Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 touros novos e 7 carneiros. Versículo 30. Balaque fez outra vez tudo conforme Balaão o orientara, e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Só voltando aqui no versículo 18. E Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema. E na versão da Almeida Revista Corrigida está: então alçou a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Veja só, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Veja só o que está escrito aqui. Tiago combate as ideias supersticiosas e espiritualistas que sempre permearam as doutrinas judaicas. A astrologia, por exemplo, afirmava que o destino dos homens era determinado pelos astros. Tiago afirma que é Deus quem nos assiste em tudo, outorgando dons e virtudes às pessoas, especialmente a seus filhos. Deus, diferentemente dos corpos celestes e dos fenômenos atmosféricos, é uma pessoa imutável. Hebreus 13:8, Malaquias 3:6, Romanos 11:29, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Aí depois o versículo 19 de Números 23, voltando: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. E versículo 21,
Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Romanos 4:7. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Veja só, Deus continua considerando e se entristecendo com os pecados cometidos pelo pecador arrependido, o convertido. Contudo, o Espírito de Deus move esse pecador a reconhecer os erros praticados e confessar seus pecados ao Senhor. Abandona o erro e o Deus que perdoa, ele restitui a alegria espiritual do salvo. Salmos 32. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Verso 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus olhos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Verso 4. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Versículo 5. Verso 5. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, porquanto pode ser encontrado quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão.